Aniversário de Chapecó. Nesse dia 25 de agosto, a capital do Oeste completa 102 anos de fundação. Como o quinto município mais populoso do estado, Chapecó acolhe com carinho quem chega para estudar aqui, trabalhar, empreender e construir a sua vida. Vamos entender melhor os números dessa cidade que não para de crescer e os desafios para os próximos anos. Fique com a gente, o Outros Olhares, especial do aniversário de Chapecó, está começando. Nosso convidado é o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigado, Júlio. Estou muito feliz de poder estar aqui na nossa universidade, dentro desse estúdio belíssimo aqui, para que nós possamos falar da nossa cidade, dos desafios e, acima de tudo, o que vem por aí, né? Claro, com certeza. Temos muitas perguntas e muitas curiosidades aqui e reflexões também para a gente fazer sobre Chapecó, né? Prefeito, segundo dados aqui do IBGE, no ano passado, Chapecó registrava 216 mil pessoas morando aqui, residindo aqui, construindo sua vida, né? E também essa taxa de crescimento da população, ela é bem grande e ela é uma das maiores do Brasil, né? Por que tanta gente quer morar em Chapecó? Porque, na verdade, Júlio, nós, ao longo dos anos, nós nos desafiamos a fazer uma cidade a partir da união dela, né? Então, eu tenho uma frase que eu resumo isso, que o isolamento, né, nosso aqui, isolamento das grandes cidades, o isolamento do grande eixo de desenvolvimento do Brasil, que é o litoral, né, isso acabou nos unindo. Então, o isolamento nos uniu. E nós acabamos desenvolvendo e trazendo um desenvolvimento regional que é um dos maiores do Brasil, né? A cidade, ela avocou para ela uma, vamos dizer assim, uma conscientização de que as coisas tinham que se resolver aqui, né? E nós unimos a cidade ao longo desses 100 anos, os agricultores que vieram para cá, que com muito orgulho eu chamo de colonos, né? Por quê? Porque colono é aquele que vem, coloniza, e o que é colonizar? Colonizar é transformar o seu território. Ao longo desses 100 anos, todas as pessoas que vieram para cá, desde lá dos primeiros até os últimos agora, nosso reitor estava nos dizendo que recebendo alunos, né, nós recebendo na agroindústria quase 5 mil haitianos, eu recebi o vice-embaixador agora há poucos dias lá na prefeitura, são 300 ou mais do que isso venezuelanos. Então, quer dizer, aqueles que vieram e aqueles que estão vindo, eles vêm com esse sentimento de que aqui eles querem fazer a sua vida, né? E esse isolamento histórico acabou fortalecendo uma relação que para mim é fundamental, que é a relação do cooperativismo, do associativismo, de nós nos entendermos como cada um de nós fazer a sua parte. E a cidade se tornou um polo, porque há 50 anos atrás, quando a UNO Chapecó foi fundada, né, 49 anos atrás, nós não éramos a maior cidade do Oeste. Olha só. Né? E hoje experimentamos um crescimento, que tu já falaste rapidamente no início, experimentamos um crescimento nesses últimos 50 anos que nenhuma cidade do estado de Santa Catarina experimentou. Por força de quê? Do trabalho da nossa gente, do ânimo de tornar essa cidade uma referência. Olha, que importante. E isso foi que nos consolidou nesses últimos 50 anos como a capital do Oeste. E hoje, com todo respeito às outras cidades que eram maiores que a nossa, né, há 50 anos atrás, elas cresceram também, mas não experimentaram o crescimento grandioso, geométrico, que Chapecó experimentou. Chapecó viveu, né? E aí a gente tem toda essa mistura de povos, desde os alemães, italianos, poloneses lá do início, né? Junto com o povo indígena que já habitava essa região. Os caboclos, né? Bem lembrado, claro. E agora, recentemente, com os imigrantes, né? Os haitianos, senegaleses, enfim, venezuelanos. Como é que se lida com essa mistura? Como é que faz esse povo todo funcionar juntos? Pois é, na verdade, nós somos, no nosso DNA, muito receptivos, né? Porque nós, de uma forma ou de outra, né, ou nós viemos, no meu caso, eu vim do Rio Grande do Sul para cá, atraído pelas luzes dessa cidade maravilhosa, né? Os teus antepassados, eu sei que tu já nasceu na região, mas teus antepassados nasceram, eu, se não me engano, seu Pedro, teu pai, nasceu no Rio Grande do Sul. Ele nasceu em Águas de Chapecó. Mas o pai dele, com certeza, era gaúcho. Gaúcho, né? Exatamente. Então, essas pessoas, nós estamos aqui no meio de dois gigantes, né? O Rio Grande do Sul e o Paraná. Exato. E nós conseguimos atrair para cá
desde os primórdios, né, pessoas que vieram no instinto de trabalhar e se fixar a sua vida, construir a sua vida aqui. Então, o ambiente, com todo o respeito às demais regiões, mas o ambiente hospitaleiro da nossa região, ele está no nosso DNA. Claro, né? claro. E isso a gente percebe. Eu tive o testemunho agora do vice-embaixador, e quero compartilhar com todos, do Haiti. Ele visita todas as partes do mundo onde os haitianos estão indo. Né? E ele disse assim, com todo o respeito, prefeito, essa região aqui é que melhor recepciona. Olha só, né? olha então só. isso, além de me emocionar, né? Além de me dizer que nós estamos em consonância, em harmonia com a nossa própria história, ela nos enche de orgulho também, porque a gente sabe que são irmãos que passaram por problemas incríveis, né, no seu país, de vulnerabilidade social, e tiveram que migrar para um lugar onde eles poderiam, primeiro, construir a sua própria vida, a da sua família, né, e a gente sabe que todas as pessoas, elas vêm para o mundo para ser felizes, né, procurar a felicidade aqui em Chapecó, e eu confesso a todos que aqui é o grande ambiente para isso. Então, é histórico essa hospitalidade que nós estamos vendo todo dia. Todo dia. Agora, prefeito, tem uma parte prática envolvida aí, né? Quando a gente recebe muitas pessoas em uma cidade, a gente sabe que isso implica em questões de saúde, de organização, de moradia, de emprego. Como é que Chapecó administra essa parte, sendo que ela é uma das cidades mais procuradas para se morar, né? Como é que a prefeitura cuida desse lado que precisa ser bem distribuído, para que não falte para ninguém, para que todo mundo tenha acesso à saúde, por exemplo? Esse é um conjunto que não é só a prefeitura, né? A prefeitura obviamente estende os seus serviços, notadamente assistência social, saúde, educação. Nós somos uma cidade, e quero bater na madeira aqui, né? Que não temos ações judiciais reivindicando creches, por exemplo. As demais cidades que a gente conhece, todas têm essa demanda reprimida, né? Nós conseguimos, ao passo que nós crescemos a política da educação, a gente cresce também a amplitude desses serviços, né? Nós temos assistência social, que é uma referência para o Brasil, né? Eu estive agora de novo, em julho, lá na Secretaria da Assistência Social do Ministério da Cidadania, e Chapecó está entre os tops municípios do Brasil no que se refere a abrigos, no que se refere à aquisição de alimentação direta, né? O PA, que a gente chama, que é você comprar do teu agricultor, né, permitir, nós temos aqui quase 500 famílias de agricultores que têm uma renda mínima porque entregam para o município um alimento que vai para os bandejões, né, Porto Alegre, que tinha um bandejão, fechou em maio, nós temos 2 funcionando, inclusive um aqui na IFAP. Então, esse programa de assistência social, esse abrigo, essa acolhida, que é genético, vamos dizer assim, do nosso povo, que é histórico do nosso povo, ele também está muito presente na política pública. Mas claro que nós temos problemas com a língua, nós temos problemas com a timidez dessas pessoas que às vezes acabam não falando, e nós temos também os CRAS e os CREAS, que nós temos feito um grande esforço para humanizar essa política, fazer com que as pessoas vão ao encontro de quem precisa, né? Essas referências de assistência social estão espalhadas em todo o perímetro urbano e rural de Chapecó, e nós temos feito uma assistência social proativa, temos ido ao encontro, ir ao encontro dessas demandas. Importante, né? Isso tem acontecido, né? Tem acontecido na assistência social, na educação, na saúde. Inclusive nós temos um haitiano, que é o Naum, que ele promove essa integração, porque ele tem uma facilidade com a língua e também é uma pessoa muito querida, né? Muito fácil, muito solícita, e ele tem nos ajudado. Então, é buscar pessoas que possam nos ajudar. O embaixador me perguntou, qual a maior dificuldade? A maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a língua, né? E a timidez, ou seja, as pessoas estão com a autoestima muito baixa, às vezes elas não se abrem, né? E você tem dificuldade de acolher. Mas o emprego, que é o principal, esse está garantido porque Chapecó é uma cidade de pleno emprego, né? Nós temos os índices, os melhores de Santa Catarina, e nesse ano nós fechamos o primeiro semestre em 2º lugar,
né? Olha só, eu ia lhe perguntar, prefeito, só para a gente fazer uma comparação aqui, no Brasil a gente tem uma taxa de desemprego em torno de 12%, né? Segundo números também do IBGE. Por exemplo, Bahia é um estado que tem uma taxa de desemprego muito alta, em torno de 17%, e Santa Catarina a gente tem o privilégio de ter lá uma das mais baixas, né? Que é 6%. Chapecó, então, está bem posicionado dentro do estado. Nós temos o pleno emprego aqui, né? Então, o ideal, e hoje me perguntava, agora de manhã, por uma rádio, e dizia assim, qual que é o ideal? Né? O que o senhor pensa para o futuro? Né? Achando certo que eu poderia estar falando da minha vida pessoal. E eu, óbvio que não falei isso, porque a quem interessa a minha vida pessoal, né? Só a minha família mesmo. Mas a minha expectativa é que nós possamos levar o case de desenvolvimento de Chapecó para Santa Catarina e para o Brasil. Né? O meu sonho de consumo é que o Brasil seja um oeste de Santa Catarina. Olha, tomara, né? A gente fica porque aqui aí com esses valores, né? Com tudo isso que nós passamos, né? Nesses 102 anos, com todas as dificuldades, com tudo que nós criamos, a referência mundial em proteína animal que somos, a referência em cooperativismo, né? Cooperativismo, associativismo, e a UNO é um exemplo disso, porque ela é, antes de tudo, uma associação de vontades, né? Ela é uma fundação pública, né? E é um exemplo disso, porque ela não tem dono, né? Exatamente. Assim como Chapecó, graças a Deus, Chapecó não tem dono, né? Somos todos donos de Chapecó. Essa experiência cooperativista, que para mim é a figura mais justa criada pelo ser humano, porque ela sabe muito bem competir, e tu tens os exemplos aqui, as nossas cooperativas competem com o mercado americano, com o mercado asiático, com o mercado europeu, com o mercado dos 5 continentes, como se fosse uma empresa que tivesse um dono. De igual para igual. Mas ela compete de igual para igual, mas ela distribui muito melhor. Certo. Então ela é justa nisso. E permite com que os nossos agricultores experimentem um desenvolvimento regional e local muito melhor que comparado com outras regiões do país e outras regiões de outros países, como é o caso da Argentina. Certo. Então o ideal seria nós podermos levar para Santa Catarina e para o Brasil esse exemplo. O emprego é vamos dizer assim, é um indicador inequívoco de que nós estamos certos. A gente tem outro dado aqui, prefeito, que é em relação ao índice de desenvolvimento humano, né? Chapecó ganhou 33 posições no ranking nos últimos anos. Isso é muita coisa, né? Como é que isso a gente pode visualizar? Como é que a gente enxerga esse índice? Que aqui ele é um número, mas na prática? Na política, no desenvolvimento, a nossa política, ela é calcada em a política do governo municipal, né? Ela é calcada em é uma cadeira de 4 pernas, né? Educação, saúde, assistência social e infraestrutura. Então, é isso que o município, por exemplo, o município de Chapecó, ele inclusive tem até o aeroporto como um instrumento de desenvolvimento, e agora nós estamos fazendo a concessão, seguindo a orientação mundial, né, de que os aeroportos não podem ser administrados pelo poder público e são melhores administrados pela iniciativa privada. Nós estamos fazendo, é um exemplo, né? Os investimentos que nós vamos fazer em infraestrutura, a gente nunca deixa de investir na infraestrutura, sim, mas a gente primeiro investe na saúde, educação e assistência social. Então você ter políticas capilares, né? Você ter escolas, você ter creches, você ter uma merenda escolar de qualidade, você ter 210 médicos públicos, ou seja, atenda a Organização Mundial de Saúde, que é 1 por 1000, né? Você ter 36 portas de postos de saúde e portas de saúde públicas abertas no município de Chapecó, é você estar capilarizando os serviços, você estar indo lá. Aí quando melhora a saúde, melhora o saneamento, melhora a educação, com certeza, o índice de desenvolvimento sobe. Não estamos satisfeitos, ainda precisamos melhorar mais. Né? Pois é, o último número que a gente tem aqui é a 18ª posição, isso segundo o Sebrae, um estudo que o Sebrae fez do Chapecó em números, né? E é esse mesmo. É esse mesmo. A gente precisa melhorar mais, mas temos uma certeza,
estamos no caminho certo. Que bom, que bom. Prefeito, agora para a gente encerrar esse primeiro bloco, Chapecó tem uma característica ainda bastante interiorana, das pessoas se conhecerem, a gente vê assim que geralmente todo mundo se conhece na rua, aquelas coisas, né? E também, ao mesmo tempo, é uma cidade muito desenvolvida, né? Os números da economia mostram isso. Na sua opinião, Chapecó é mais cosmopolitana ou é mais provinciana? Ela consegue a exata medida de fazer o cosmopolita com jeito colono de ser. Né? Então essa simplicidade aliada ao trabalho, à seriedade, à transparência, a gostar do que faz, a amar sua terra, esse é o lado colono, né? E o lado também de ser inovadora, né? Nós estamos junto com a UNO e junto com as entidades empresariais criando o Centro de Inovação, essa vontade de se desafiar e fazer o melhor na agroindústria, né? Modernização dos equipamentos necessários ao desenvolvimento regional, como o aeroporto, a modernização da linguagem, você usar muito bem as redes sociais para comunicar, esse é o lado cosmopolita, né? Por isso que eu te digo, Júlia, eu não exagero, eu digo o Brasil precisa mais de Chapecós, olha só, né, do que Chapecós precisa mais do Brasil. Que bom. Então, nós precisamos inspirar, né? Nós criamos aqui, estamos a cada dia melhorando isso, uma relação de confiança. Você não compra nem um picolé, né, se tu não confiar em quem você está comprando. Olha só. Né? Então imagina se tu vai investir numa cidade que não transmite confiança. Né? Eu acho que essa é a palavra. Todos os atos do prefeito, ele só tem razão de ser se ele transmitir confiança e sensibilizar as pessoas que vivem nessa cidade. Por isso, a confiança é algo que Chapecó transmite muito e atrai muitas pessoas por isso. Que bom saber disso. Daqui a pouquinho, prefeito, a gente vai entrar mais nessa questão da educação, do ensino superior. Nós já voltamos e continuamos a nossa conversa. O programa Outros Olhares de hoje é especial sobre o aniversário de Chapecó. É rapidinho o intervalo, a gente já está de volta. A Lei de Cotas, implantada no Brasil em 24 de julho de 1991, determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, como forma de garantir a inclusão e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho. Um dos grupos amparados por esta lei são os surdos, que, ao conquistarem uma vaga de emprego, são valorizados como cidadãos e têm seus direitos garantidos por lei. Em monografia de conclusão de curso, o egresso de administração Marcelo Boff realizou uma pesquisa sobre as dificuldades e desafios da inserção e permanência do surdo no mercado de trabalho de Chapecó. 38 membros da Associação de Surdos do município responderam ao questionário de pesquisa. Os entrevistados atuam como auxiliares de produção, professores da língua brasileira de sinais, auxiliares administrativos, empacotadores, operadores e também na agricultura. Em sua maioria, os entrevistados apresentam boas perspectivas em relação ao crescimento profissional em suas áreas de atuação. Porém, a comunicação ou a falta dela ainda é apontada como uma grande dificuldade. 74% dos entrevistados afirma que a empresa não disponibiliza de intérprete ou alguém com conhecimento em Libras que possa dialogar com eles durante as reuniões, treinamentos e comemorações. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos no Brasil. A data marca a inclusão das pessoas surdas na sociedade e as conquistas alcançadas, como a oficialização de Libras como segunda língua nacional, a obrigatoriedade do ensino de Libras na formação de professores, o ensino bilíngue para crianças com deficiência auditiva e na presença de intérprete de Libras nos órgãos públicos. Eu sou Jaine Rodrigues, este é o UnoCiência, até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite!
Uno Chapecó. Estamos de volta com o Outros Olhares, hoje recebendo o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, em função do aniversário de 102 anos de Chapecó, que a gente comemora nesse dia 25. Obrigada mais uma vez, prefeito, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Legal, bacana. Prefeito, a TV Uno, ela é uma TV universitária, né? Nós estamos dentro de uma universidade comunitária e a gente acredita, com todas as forças mesmo, que a educação é o meio, é o caminho para o desenvolvimento. E aí a gente fala de desenvolvimento em todos os âmbitos, né? Desenvolvimento econômico, humano, enfim, em vários aspectos. O que a educação representa para você, prefeito? Na verdade, ela é libertadora, né? Você ter uma educação capilar que possa chegar a todas as crianças é muito importante. Mas só isso não chega, ela precisa também ser libertadora, né? Uma educação integral, completa. E nós temos um projeto que me encanta muito, que a gente construiu juntos, que é a gestão das emoções, né? Ou seja, entender, principalmente em áreas mais vulneráveis, né? Entender que o aluno é um ser integral. Ele não é só aquele que está sentado à tua frente como professora, né? Ele é um ser de emoções, ele tem pais, mães, às vezes ele é vítima de violência, ele não consegue prestar atenção, não é porque ele não está enxergando, é porque ele está mal alimentado, ou ele está bem alimentado, está enxergando, mas ele sofre agressões em casa. E aí essa gestão de emoções é você entender que essa criança ela precisa ser entendida como um ser integral, onde ela vive. Eu preciso perguntar, você sabia, Júlia, que a gente descobre muitos abusos sexuais dentro das creches? Eu acredito. Isso é revoltante, é nojento, mas é um problema que a gente precisa trazer. Então, a nossa educação, ela é muito, muito mesmo atenciosa ao ser humano, né? E Chapecó tem essa atenção. As crianças, e quando tu postas tuas lindonas lá nas redes, eu tô lá sempre curtindo. O prefeito aqui, ó, tá acompanhando. E as pessoas sempre dizem assim, o senhor gosta muito de criança, né? Na verdade, eu gosto do ser humano. E quando o ser humano é filhote, ele é mais agradável, assim, né? De você conseguir pegar no colo, de brincar, enfim. Mas, na verdade, a grande solução é o ser humano, né? Então, a educação em Chapecó, ela experimenta, e nós temos alguns projetos absolutamente inovadores. Eu citei um aqui, para também não cansá-los, né? Que é a gestão das emoções, que nós estamos em alguns espaços. Ele já está em funcionamento, ele acontece já. Infelizmente, ele não toma uma conotação assim, é por isso que eu quero ocupar esse espaço aqui, para dizer, conheço mais. Por exemplo, a sala do professor, né? Quando nós estivemos aqui, 24 de abril do ano passado, aqui na EFAP, nós tivemos que um carro entrou dentro de uma creche, né? E aí eu estive ali, a gente fez todo o acompanhamento. E nós tivemos, por exemplo, né, um abraço da comunidade, dos professores, né? E esse abraço se deu pela casa do professor. A casa do professor é um lugar onde nós entendemos também o professor, as suas angústias, né? Nós tivemos um trauma ali. Até eu fiquei traumatizado, né? Sem dúvida. Eu hoje ouço sempre um barulho de helicóptero ou a sirene do bombeiro, sempre me vem no primeiro momento aquela creche, aquela cena terrível, porque eu cheguei minutos depois ali. Então, e traumas, eles ficam para sempre dentro de ti. Se você não tratar eles, ele vai ter um efeito, às vezes, devastador. Hoje nós temos dentro dos colégios mais de 23 mil alunos, né? 3 mil e tantos professores que precisam ser entendidos como seres humanos também, para que eles possam dar o máximo e colher o máximo também da educação. Então, para mim, a educação é muito mais do que transferir conhecimento. Ela é a criação da cidadania e, acima de tudo, de solidariedade humana. Que bom, que importante. Agora, em relação, prefeito, ao ensino superior, já que estamos em uma universidade, né? A gente tem essa base toda no município que é fundamental, mas tem um momento que essas crianças, elas crescem e elas vão para a universidade, né? Lá nos anos 70,
quando a Fundest e toda, né, a universidade aqui foi criada, a prefeitura teve uma participação muito importante, cedendo o terreno, cedendo a estrutura. Criando por lei a Fundest, né? Perfeito, perfeito. E a Fundest completa 50 anos no ano que vem, né? Nesse momento, como é que são os olhos do município em relação ao ensino superior? Bom, no caso da UNO e da Fundest, elas cresceram, se emanciparam, né? Viraram uma universidade que carrega o nosso nome, que nos orgulha muito. É a nossa universidade, é a nossa universidade regional, é a primeira universidade, é o nosso case de sucesso enquanto relação entre prefeitura e universidade. Nós temos os postos de saúde e tal, que tem uma ligação com a universidade. Nós temos vários projetos na educação, de saúde, né, com a universidade. Isso tudo está indo muito bem, mas nós precisamos também imaginar o egresso daqui, né, para que esse conhecimento criado pela essa grande universidade permaneça aqui. E eu acho que o nosso salto de qualidade aí nessa relação é o nosso centro de inovação, né? É manter essa criação que nós estamos criando muito, né, mantermos aqui. Nós somos a segunda cidade, né, do país per capita em startups, né? Isso nos traz uma responsabilidade enquanto poder público de fazer a nossa parte. E estamos construindo. Eu te digo mais, Júlia, eu acho que a evolução da relação com as universidades, e principalmente com a nossa Universidade Regional de Chapecó, que é a UNO Chapecó, é evoluirmos nesse egresso da universidade, né? Nesse conhecimento criado aqui, que ele fique aqui. Que seja interessante para ele também, exatamente, né? Que ele tenha oportunidades. Sempre visualizo aqui o entorno, né? Esse centro, para você que não conhece, aqui pertinho da UNO, entre a UNO e o Parque da IFAP, nós estamos construindo e vamos inaugurar no final do ano, que é o Centro de Inovação. Chapecó Arroba, né? Chapecó Arroba, que é uma doação do terreno da UNO Chapecó, e a construção do prédio é uma parceria entre o governo do estado e poder público, né? E também trazer as entidades privadas para dentro para formar aí a porta de saída dos egressos da universidade. Eu acho que, assim como nós fomos importantes na criação, nós temos que ser importantes agora na saída, no egresso, né? Até porque a universidade ela tem a sua independência. Aliás, está muito bonita esse espaço que tem aqui, essa praça criada. Jardim das Artes. Muito legal, eu venho aqui seguido em eventos, né? E sempre que posso, passo ali para sentir aquele ambiente energético ali, muito legal. Então, esse é um exemplo só de que a UNO vai muito bem e nós precisamos ter queria te dizer que sonho que o Parque da IFAP tenha uma utilidade de inovação e tecnologia, e nesse aspecto a UNO Chapecó vai ser uma parceira. Que bom. E é interessante perceber, prefeito, agora, né, o senhor comentando aqui, porque lá nos anos 70, quando foi criada a Fundest, ela tinha esse objetivo, fazer com que as pessoas, os talentos daqui, não fossem embora, porque precisavam se deslocar para as capitais, para as grandes cidades, para poder estudar, e acabavam formando a sua vida e ficando, né, morando nesses lugares. E é bonito ver que a gente ainda se preocupa para que os nossos talentos permaneçam na cidade e ajudem a desenvolver ela. Exatamente, né? Principalmente agregar valor às nossas commodities, né? A nossa economia ainda é muito baseada no pouco valor agregado, né? Então, o conhecimento das universidades, agregar a nossa matriz econômica e social vai nos dar a condição de inovar. Que bom. Prefeito, agora, assim como a gente estava falando de educação, a gente tem um universo muito grande de estudantes aqui nessa região da grande EFAP, né? E uma pergunta inevitável em relação ao transporte público. Muitos estudantes, muitos professores, funcionários até aqui da UNO Chapecó utilizam o transporte para se deslocar todos os dias. Vai sair um terminal urbano aqui para a nossa região? A gente tem expectativa de ampliação dos horários do transporte? Quando tudo isso vai chegar para que as pessoas possam respirar um pouquinho mais aliviado? Eu diria mais, Júlia, nós temos um transporte coletivo deficitário. Nós temos um transporte coletivo pouco atrativo. Só para te dar um número, você que está em casa. As cidades do nosso porte em outras regiões, elas atraem pelo menos 35% da sua população para o transporte coletivo. Nós chegamos a 15%. Nós precisamos melhorar muito o transporte coletivo. E o que o senhor está fazendo para isso, então, prefeito? Nós fizemos um processo licitatório para que a prefeitura possa, através desse contrato, cobrar da empresa ou das empresas ou do consórcio de empresas que iriam participar. Porque hoje o prefeito não tem um instrumento, porque era precária a nossa concessão. O prefeito não tinha como cobrar da empresa. E a empresa sempre dizia que não tinha demanda. Então, através do nosso plano
de mobilidade que foi feito com a Universidade Federal de Santa Catarina, com o laboratório, aliás, o melhor laboratório do Brasil, um dos melhores da América Latina, nós criamos o nosso plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade vem há 3 anos sendo executado. O exemplo disso é essa pavimentação, a arrumação dessas ruas que nós estamos fazendo, principalmente as principais vias, como é a Atílio Fontana, como foi a São Pedro, como tem sido a General Osório. Junto com isso, o grande plano, o grande objeto desse plano chama-se transporte coletivo. O motor da mobilidade é o transporte coletivo. O elevado da Sadia que nós estamos fazendo agora, ele faz parte dessas etapas. Aqui na IFAP está previsto, e nós estamos mapeando áreas, né, para fazermos o terminal de integração. E como é que funciona isso, Júlio? Pois é. Nós temos ônibus pequenos que vão vir lá da Vila Páscoa. Outro que vai vir aqui do Vederte, ou do próprio Alta Floresta, ou do Autódromo, enfim, e que vai trazer o passageiro, vamos dizer assim, quem usa o transporte coletivo, até um terminal. Nesse terminal nós vamos ter ônibus articulados, e é isso que está no plano. Vá lá e olha o plano. Nós estamos cumprindo, ele está lá na página da prefeitura, que aliás é a prefeitura mais transparente de Santa Catarina por causa disso. Né? Está lá o nosso plano, e lá está prevendo que são ônibus articulados, que vão, hoje o ônibus que sai daqui da IFAP e vai até o centro, ele vai em média 16 km por hora. E nós vamos aumentar para 23 km por hora. Vamos fazer o binário, os terminais de ônibus que a gente chama, os pequenos, os pontos, a gente chama de abrigo. Esses abrigos estão em processo de licitação. Eles vão ser em inox, acessíveis e em vidro. Dá para se esperar isso para quando, prefeito? É obras que nós, assim que nós terminarmos, o dinheiro já está na conta, né? Nós terminarmos a licitação, nós já vamos adquirindo. Mas, prefeito, o senhor não fez nada até hoje, o que você acha que é o recapeamento dessas vias? Né? Isso já é obra da nossa mobilidade. Você sabia que tirar o estacionamento da São Pedro melhorou em 10 minutos o deslocamento lá do centro da cidade aqui na UNO Chapecó, por exemplo? Isso já é obra da mobilidade. Só que são coisas demoradas. Né? E então nós estamos planejando aqui sim isso. Aí você pergunta assim, mas o seu mandato vai até o ano que vem. O senhor vai conseguir fazer? Não vou conseguir fazer o terminal. Isso até vai o ano que ficar, vem. vai ficar, porque o plano de mobilidade ele tem 40 etapas, que a gente já deve ter cumprido umas 8, mas tem outras 30 Ele e é a longo tantas prazo. que vão cumprindo, e nós estamos planejando sempre, e assim, não saiu das cabeças não, saiu de um plano técnico e nós estamos cumprindo. A grana era um problema, mas a gente conseguiu agora, junto com essa empresa. E aí você está pensando assim, mas o senhor fez a licitação e continua a mesma empresa. Na verdade, foi a única empresa que se habilitou, mas a gente fez propaganda lá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis. A gente fez por todos os cantos do Brasil, tem lá as publicações, né, nos jornais, os chamativos, pelas nossas redes sociais, e a única empresa que se manifestou e que apresentou a documentação foi a empresa que está aqui, que nós vamos, a partir de novembro, exigir novos horários, novos ônibus, novos abrigos, enfim, é isso. Claro, prefeito, isso é muito importante, isso tudo, e esse papel da prefeitura é fundamental, e que bom que ele está sendo feito, executado, porque a gente fala aí hoje em cidades inteligentes, em ciclovias, então quando o transporte urbano ele é mais atrativo, mais pessoas vão ter interesse em utilizá-lo. E é legal tu falar em ciclovias bem rapidinho, porque a ciclovia em Chapecó ela não é de lazer, Júlio, ela é de integração modal ao transporte coletivo. Então nós não vamos pintar uma faixa vermelha aí para as pessoas domingo andar de bicicleta. Isso quem cuida disso são os loteamentos, nós já obrigamos o loteador a fazer isso. As nossas ciclovias que vão começar norte e sul, e depois vai ter um ramal para cá assim que terminar do elevado, elas são de integração do transporte coletivo. As ciclovias em Chapecó é para que você vá de bicicleta até o terminal, deixe lá, segura a tua bicicleta, vá para dentro do ônibus e quando tu voltar, tu pega a tua bicicleta e vai para casa. Certo. Quem disse isso? O plano de mobilidade. Essa é a nossa ciclovia. Importante. Mas eu não posso deixar de dizer que os senhores e as senhoras que estão nos vendo, você, estudante ou não, trabalhador, você está pagando a menor tarifa do transporte coletivo de Santa Catarina.
esse também era uma meta nossa, de não abrir mão da menor tarifa. Importante. E nós conseguimos manter isso e junto com uma modernização do transporte coletivo, que é um desafio. Certo, certo. São muitos desafios, né? A gente está fazendo aqui algumas reflexões e levantando alguns pontos que interessam para muita gente, né? Interessam para todos nós. Agora, prefeito, a gente precisa se encaminhar aqui para o encerramento e precisamos falar de futuro ainda. Então, para encerrarmos aqui o programa, o que se prevê? Como é que se visualiza Chapecó daqui a 10, 20 ou, sei lá, né? Daqui a 100 anos? O que a gente pode esperar para o futuro? Eu faço uma aposta, né? Diante das universidades, da grande construção do conhecimento que nós temos aqui. Nós somos uma referência em universidades e principalmente no ensino superior, né? Eu acho que nós tivemos uma matriz econômica e social muito calcada no agronegócio e vamos continuar tendo, né? Porque ele é basilar, inclusive, para o Brasil e para Santa Catarina, mas vamos agregar, nesse segundo centenário, nós vamos agregar a inovação. Nós vamos ser o Vale dos Silícios do Brasil. Olha, né? Notem isso. E é isso que entendo que seja a nossa grande vertente, a nossa grande motivação. Por tudo que a gente já falou, pelo conhecimento que está ficando aqui, por atrair boas cabeças para cá, por fomentar as boas cabeças que já estão aqui, por ser uma cidade hospitaleira, por ser uma cidade que produz proteína animal como ninguém no mundo, porque em nenhum outro espaço no mundo, em tão pouco espaço se produza tanto, nós precisamos agregar a essa matriz a inovação. E aí, essas brilhantes cabeças criadas pela nossa terra que estão nas universidades, elas vão deixar o seu conhecimento aqui e nós vamos ser, sim, eu sonho com isso. Acho possível, né? Santa Catarina tem uma referência na capital e tem uma referência aqui em Chapecó. E eu imagino que a inovação, a ciência, a inovação será a nossa grande vertente econômica e social para o nosso segundo centenário. Vamos falar em 100 anos, né? Sim. Nós estaremos lá no final do segundo centenário comemorando tudo isso que a gente já comemorou, agregado à inovação. Perfeito. Perfeito, prefeito. Muito obrigada pela sua participação e parabéns para a nossa cidade, né? Para Chapecó. Obrigado a você, chapecoense, que chegou a 100 anos ou que chegou ontem. Você é tão querido, tão amado por todos nós quanto aqueles que nos desbravaram. Seja bem-vindo, você imigrante, aqui nós somos todos irmãos e vamos comemorar juntos esse parabéns a você, essa cidade que se reinventa. Um beijo, um abraço a todos e parabéns, Chapecó. Certo, parabéns, Chapecó, né? Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e feliz aniversário para nossa querida Chapecó. Até o próximo programa. Tchau, tchau.